telespectadores. Agora sim. Olá, Dani, nossos telespectadores, uma boa tarde. Tudo bem? Vamos conversar aqui no Jabuti Convida com a Daniela Arbex. Dani, a gente já estava conversando um pouquinho lá nos bastidores, né? Mas eu vou querer resgatar agora sobre o seu novo livro. Você acaba de lançar, né? É uma biografia, é uma reportagem. Queria que você contasse um pouquinho da história da Isabel, esse seu novo livro. Sim, então, Mari, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, da gente estar podendo conversar. A gente já estava, gente, animadamente conversando aqui, quase que a gente esquece que a gente tinha que entrar. É um prazer, uma alegria, ainda mais partindo desse convite do Prêmio Jabuti, né, e da instituição que representa esse prêmio, que tem uma importância para todos os escritores do Brasil. Então, meu novo livro, que a gente teve a ousadia de lançar em plena pandemia, é Os Dois Mundos de Isabel, né? Na verdade, deixa eu ver se eu faço assim, talvez dê para ver melhor. Na verdade, é a minha primeira biografia, Mari, assim, é o meu quarto livro. Nossa, eu amei. Depois eu até conto um pouco da história dessa capa, porque eu acho que é a capa mais bonita de livro meu, assim. Olha a contracapa, que linda. Né? Então, a nossa personagem na infância e ela, né, uma foto recente, hoje quase centenária, né? Então, amei também, achei de uma delicadeza incrível. Então, esse livro, ele é diferente de todos os outros livros que eu escrevi pela temática, porque é a história de uma menina que nasceu no sertão mineiro, então tem muito a ver com a minha mineiridade também, né? Que aos 9 anos de idade passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. E a partir dessas visões e a partir da experiência dela, ela já era uma menina, uma mulher à frente do tempo dela. Então, assim, com 14 anos, ela fundou uma escola para os filhos de lavradores estudarem, né, para tirar do analfabetismo dos filhos de lavradores. Com 22, ela ergue a voz publicamente para falar sobre o mundo invisível que ela tinha contato, que ela via, e havia todo um preconceito religioso numa sociedade completamente machista, para você ter ideia. Só na década de 40 é que o espiritismo ele foi considerado como opção de resposta no censo brasileiro. Então, assim, era muita invisibilidade, tanto a invisibilidade feminina, né, quanto a invisibilidade da religião, porque 99% da população brasileira se declarava católica. Então, assim, havia toda uma intolerância religiosa, ela rompe com isso, ela tem a coragem de romper com isso para divulgar publicamente o espiritismo. Depois, ela vai, ao longo da vida dela, ela tira mais de 500 crianças das ruas, e ao longo de toda a vida dela, e ela vai construindo uma história incrível de amor, solidariedade, uma mulher realmente à frente do tempo dela, muito empoderada, assim. Então, eu falo que é uma temática diferente das outras, mas, ao mesmo tempo, é um livro que dialoga muito com todos os outros, porque ele também constrói a memória coletiva do Brasil, né? Porque os trabalhos que eu procuro fazer dar visibilidade para histórias de pessoas que são incomuns, né? Ou que são invisíveis, ou incomuns, ou que são indesejáveis sociais. Então, eu achei que essa mulher, ela representava tantas coisas importantes que era hora de contar essa história. Embora, foi muito interessante, porque em 2018, quando eu lancei o livro da Boate Kiss, eu coloquei para mim que eu ia dar uma parada, porque eu estava muito emocionalmente destruída, assim, eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul, né, para contar a história da boate e tal, vivendo um luto muito complicado. Puxa. E aí eu falei, nossa, agora eu paro, eu vou parar 1 ano, porque eu preciso me refazer emocionalmente, eu estava muito desgastada e tal. E aí, quando eu voltei, que aí surgiu a oportunidade de contar a história da Dona Isabel, eu falei, meu Deus, lá vou eu de novo. Então, assim, eu lancei em janeiro
de 2018. Em fevereiro de 2018, eu comecei a apuração do novo livro. Ou seja, eu não descansei nada, né? Mas foi incrível, assim, foi um tempo de muito aprendizado para mim, assim, dessa experiência única que foi conviver com essa personagem que eu já conhecia, mas poder mergulhar fundo nas memórias afetivas dela. E isso foi curador, tá? Te digo que foi realmente curador. E Dani, esse é o quarto livro, né? Esse último seu é o Sim. quarto livro. Você recebeu, ganhou os jabutis, que até eu comentei, estão ali na sua estante ali em cima, né? 2 deles. Um é pelo Holocausto Brasileiro e o Sim. outro Cova, né? Isso, Cova 312, isso. Cova 312, ótimo. E aí vamos retomar um pouquinho assim, dessa sua trajetória de repórter, jornalista investigativa, para daí esse salto que você dá, e me parece que hoje você está bem concentrada, né, nessas histórias na literatura, né? Literatura. Então, tudo na minha vida assim aconteceu de forma super natural, assim. Os caminhos foram se abrindo. Ai, desculpa, gente, eu não desliguei o celular, perdão. Os caminhos foram se abrindo assim de forma muito natural. Eu já estava, quando eu iniciei na literatura, né, o meu primeiro livro, O Holocausto, eu já tinha 17 anos de redação. E aí, essa transição aconteceu muito nova, então, na redação. mais ou menos, né? Assim, eu fiquei 23 anos no jornal, comecei com 22, eu entrei para a Tribuna, e aí eu já estava 17 anos fazendo jornalismo diário, jornalismo investigativo, que sempre foi meu foco, que era a questão da defesa dos direitos humanos e tal. E aí surgiu a oportunidade de escrever esse livro. E eu nem sabia se eu sabia escrever um livro. Essa que é a verdade, assim, de verdade mesmo. Eu falava, gente, mas escrever um livro é tão diferente, porque eu acho que a narrativa do jornal é completamente diferente da narrativa literária. Então, eu falei, será que eu vou saber fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, essa experiência com a escrita do jornalismo diário me deu a maturidade necessária para que eu enfrentasse esse novo caminho também de uma forma natural. E foi assim que aconteceu. Então, eu comecei, eu fui apresentada para a editora que me procurou, né, através de um colega, um amigo meu que trabalhava na Folha de São Paulo, e ele falou, Dani, você precisa escrever um livro para contar essa história, eu vou te apresentar para uma editora. Eu falei, não conheço nenhuma, eu nem tinha pensado nisso. E aí, então, fui convidada, e aí eu me lembro que a pessoa que fez o contato me disse assim, o livro está pronto? Eu digo, não, claro que não. Eu acho que eu vou fazer tudo de novo. E aí, sim, eu fui, claro, e aí Você que não eu fui requentou, entender, não é que pega o que absolutamente, não a nada, nenhuma linha. E aí eu fui mergulhar nessa história, porque eu achava que eu precisava ter uma apuração muito mais profunda, né, do que a apuração que eu tinha feito até então para a gente, para 7 páginas de jornal, porque na verdade eu fiz uma semana de matéria, foram 7 páginas, né? Mas assim, a apuração que eu tinha era suficiente para 7 páginas, não para um livro. E aí eu fui fazer tudo de novo, e mais do que isso, aí eu fui encontrar as pessoas, porque para o jornal, como eu tive só um mês, e aí, para a busca dos sobreviventes, muitas pessoas eu entrevistei por telefone. Eu não tive a oportunidade de olhar nos olhos. E aí, para o livro, eu fui fazendo todo esse caminho de encontrar um por um, de encontrar o fotógrafo Luiz Alfredo, que é o autor das imagens, que foram as grandes responsáveis por eu investigar essa história, né? Que fotografou os sobreviventes. Na verdade, na época, pacientes, né? Há 50 anos antes da minha investigação começar. Então, aí foi todo um trabalho, aí que eu fui perceber que o trabalho... Foi a partir das fotos dele, né? Sim, a partir das fotos dele, porque eu fiquei muito impactada. Eu não consegui enxergar naquelas imagens, quando eu tive acesso às fotos, no hospital. Então, a minha busca começou... A primeira coisa que eu quis quando eu vi as imagens era, eu preciso encontrar essas pessoas. Eu preciso saber o que essas pessoas viveram nesse lugar.
E aí, só que eu não tinha nem ideia, né, que essas pessoas nunca tinham sido procuradas e não tinha ideia da dificuldade que seria encontrar pessoas 50 anos depois que elas foram fotografadas. E pessoas que viveram tantas décadas institucionalizadas que a chance delas estarem vivas era muito pequena. E aí a gente começou o trabalho de investigação e eu encontrei inicialmente 20 sobreviventes, fotografados pelo Luiz Alfredo na década de 60, e depois encontrei mais 140 remanescentes do período. Então, as pessoas me perguntam muito assim, quanto tempo você levou para escrever o Holocausto? Eu falo 17 anos, que foi o tempo que eu tive de redação para me sentir realmente pronta para isso. E eu me lembro também, falando desse amigo, o Lúcio Vaz, que trabalhava na Folha, ele é de Brasília, me lembro que no primeiro mês que eu comecei a escrever, que eu fiz toda uma apuração, um ano, durante todos os finais de semana, eu passei em Barbacena, um ano. É perto de Juiz de Fora? É uma hora de Juiz de Fora, só que a questão é que eu fiquei um ano, eu ficava de segunda a sexta na redação, e sábado e domingo lá. Então, eu fiquei um ano, todos os finais de semana fora da minha casa, todos. Foi uma coisa muito complicado, enfim. E aí, quando eu comecei a escrever, eu liguei para o Lúcio, falei, Lúcio, eu estou apavorada, porque eu fico olhando para o computador olha para mim, não sai nada. Eu não sei escrever livro. E ele disse assim para mim, você já escreveu alguma coisa? Eu devo muito a ele por isso também. Aí eu disse, eu escrevi o primeiro capítulo. Aí ele falou assim, manda para mim. Aí eu mandei. Aí ele me retorna, Dani, fica tranquila, você é uma escritora nata. Menina, aquilo, assim, acabou o bloqueio, entendeu? Quando ele falou aquilo. Aí eu comecei a escrever e fiquei 5 meses no processo de escrita, trabalhando no jornal. Então, eu escrevi de 11 da noite às 5 da manhã, durante 5 meses. Hoje eu falo como eu dei conta disso, com um filho pequeno. Você tem filho, você sabe. Mas então, foi assim. E aí, por ser a minha estreia na literatura, não tinha pressão nenhuma. Nem eu me pressionava e me cobrava, eu não tinha expectativa Era nenhuma. tudo novo, né? E o público também não me conhecia, porque eu era conhecida no meio jornalístico, já tinha sido premiada, né, no jornal, enfim, né, várias matérias premiadas, mas eu não era conhecida do público em geral, porque eu trabalhava no jornal do interior. E aí o público me conhece. Menina, foi assim, uma loucura aquilo, porque de repente a gente estava vendendo 2 mil livros por semana. Teve mês que a gente vendeu 8 mil livros. E aí a gente fez lista, né? Nós ficamos meses e meses entre os 10 mais vendidos. Eu não conhecia nada desse universo, assim. De repente eu falo, gente, aí o segundo livro já tinha uma pegada de medo e cobrança, será que vai fazer o mesmo sucesso? Qual vai ser a receptividade? Aí você se cobra de uma forma diferente. Mas aí foi mais fácil esse segundo, assim, ou... Porque me parece que você é do tipo que se envolve muito, né? Emocionalmente. Totalmente. Então é sempre uma história nova, um livro que te demanda... Nossa, eu me envolvo tanto que eu não consigo fazer... Eu não sei como, de verdade, eu escrevi o Holocausto trabalhando, assim, no jornal, com a demanda do jornal. Porque eu não consigo pensar em mais nada, fazer em mais nada. Eu estou emocionalmente, fisicamente, totalmente envolvida com o processo, que da apuração, depois da escrita, enfim, depois no lançamento, eu faço questão de atender tudo que eu puder, sabe, de dar a maior visibilidade para as histórias. O Cova foi um processo também muito bonito para mim, porque que conta a história, na verdade, né, de um militante político que ficou 35 anos desaparecido, e eu tive a oportunidade de encontrar o local da sepultura dele, consegui derrubar a versão oficial do Exército de suicídio, né, o corpo dele tinha desaparecido, a gente conseguiu provar o assassinato, e mais importante, conseguir devolver, resgatar para essa família a memória desse homem, desse amor deles, que eles não puderam se despedir. Então, assim, foi um processo muito legal. Só que já existia uma pressão minha e da própria editora em si, dos leitores, de tipo assim, qual é o próximo?
Será que o próximo vai ser tão incrível, né? Aquela coisa, um pouco do que a gente conversou até antes, em outro dia, sobre a questão de ser mulher, de você ter que provar o tempo todo que você é boa o suficiente, que você merece estar naquele mercado. Olha que loucura, né? Então, eu me cobrava muito, assim, porque eu queria que o Holocausto, que o Cova fizesse o mesmo sucesso do Holocausto, e não fez no sentido de vendas, né, mas de crítica. Foi o livro que me deu o primeiro lugar no Jabuti. Então, é o livro que eu, particularmente, assim, é o que eu mais gosto em relação à apuração, enfim, sou apaixonada pelo Cova. E aí a gente não teve essa venda, assim, aquela explosão de venda como foi o Holocausto, mas aí eu fui entendendo que as coisas não tinham que ser iguais. E fui aprendendo também, aprendendo com as experiências, sabe? Assim, que, na verdade, quando você vende 30 mil livros, não é um fracasso, é maravilhoso no mercado brasileiro, entendeu? É porque o Holocausto vendeu 300 mil, né? Exatamente. O Holocausto vendeu 300 mil, então eu fiquei com esse númerozão desse tamanho, achando que tudo tinha que vender 300 mil. O Holocausto é fora da curva e tá tudo certo. Hoje eu entendo isso. Então, assim, eu não tenho nenhum livro que eu vendi menos de 30 mil e que é maravilhoso hoje. Entendendo o mercado literário, como ele funciona, eu falo, caramba, é maravilhoso. Então, só que você leva um tempo para ter essa maturidade também. Enfim, aí veio Todo Dia, Mesma Noite, que você nem perguntou, mas eu já estou falando aqui. Sim, não, eu quero saber, fazer esse retrospecto dos outros 3, né? O da Boate Kiss, então, é o terceiro. É, o terceiro. O da Boate Kiss foi o livro mais doloroso no sentido do processo. Por quê? Eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul. Entre idas e vindas, eu fui lá 15 vezes. E eu estou falando do interior de Minas Gerais. Eu moro em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Então, eu não moro numa cidade que tem aeroporto, por exemplo. E aí, para você chegar lá, é quase uma viagem internacional, assim, de tempo. Eu gastava 15 horas entre avião, carro e ônibus. Gente, eu não estou conseguindo desligar isso aqui. Agora foi, pelo amor de Deus. Depois a gente tem também, ó, já estão chegando várias perguntas aqui. Tá, eu não estou conseguindo desligar, gente. Espera aí que eu vou desligar agora de qualquer jeito esse trem. Desculpa. E aí, o que aconteceu? Agora eu desliguei. Então, assim, foi muito complicado o processo, porque eu estava muito longe da minha casa. Eu fiquei, durante 2 anos, feriados, datas importantes longe da minha casa e mergulhada numa história muito, muito dolorosa, assim, vivendo o luto dessas pessoas. Então, foi muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, esse livro também me deu tantas coisas importantes, assim, que foi essa construção de confiança junto às famílias do Rio Grande do Sul, junto aos profissionais da área da saúde, que eu fui descobrir que nunca tinham falado sobre o que viveram naquela noite. Eu não tinha a menor ideia que eles nunca tinham falado, né? Então, foi um processo de muita dedicação, mas de muita troca também, de muito aprendizado, assim. Foi muito, muito incrível esse período que eu passei lá. Mas eu voltei muito alquebrada, assim. Eu saí desse livro muito, muito desgastada. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu terminei de escrever o livro, eu sempre, quando termino um livro, eu sempre leio os capítulos com os personagens antes do livro ser publicado. Sempre fiz isso, em todos os livros. Então, voltei para o Rio Grande do Sul para fazer isso, enfim, né? E aí eu mandei o livro para as famílias antes de chegar nas livrarias. E uma das mães me respondeu assim: receber teu livro foi como receber minha filha de volta. Aí eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Eu falo, pronto, agora eu entendi, é para isso, valeu. Todo esse processo, entendeu? Assim, esses 2 anos foram difíceis, mas valeu tudo. E foram 2 anos assim que eu voltei a ser foca, né? Para quem não sabe, é aquele jornalista iniciante, porque eu não era conhecida lá no Sul. Né? Eu era conhecida pelos profissionais da área da saúde por causa do Holocausto, mas os pais não faziam a menor ideia de quem eu era. Então, assim, eu tive que
conquistar eles, no sentido assim, de que eles confiassem em mim, que eu estava ali para fazer um trabalho bonito, né? Uma coisa digna, uma coisa que realmente resgatasse a memória desses filhos, até porque eles vinham de experiências muito traumáticas pela exposição que eles tiveram na mídia. Então, eu era uma foca ali, eu falava, gente, eu preciso mostrar para eles que eu sei fazer jornalismo. Aí foi todo um processo também que foi muito bom, porque me fez ver que, não, eu sei fazer jornalismo, eu consegui fazer isso e mostrar isso para eles. Então, foi muito legal. Dani, deixa eu ler aqui algumas perguntas. Olha, primeiro que tem bastante gente, são muitos fãs, né? Você tem uma galera, né, que acompanha. Então, gente falando aqui que leu tudo seu, só falta agora esse mais novo, que também saiu agora, né, em agosto. Saiu, Livro maravilhoso. O Antônio Silva Pinto, pré-produzi meu livro exatamente no isolamento social, ele comenta. O Hubert, da CBL, também te dando um boa tarde. A Crisley Saraiva pergunta, como foi essa jornada de interferir em um assunto tão polêmico e pouco divulgado? Eu acredito que seja da Isabel. Isabel, tem muita polêmica, né? Sim, porque tem a questão da religião, assim. Então, eu acho que o Crisley, que até é um leitor muito querido, Ah, assim, não, muito desculpa, Dani, ela falou que foi sobre o Cova 312, essa pergunta. Depois é que veio aqui. Então, como é que foi interferir nessa história do Cova? Então, na verdade, o COVA foi um processo realmente difícil, porque a gente estava lidando com. Embora a gente tenha a lei de acesso à informação, e a gente tenha a falsa impressão de que os arquivos todos estão públicos, que as informações estão ali disponíveis, e eu me surpreendi ao longo do processo, porque eu precisava, uma dos documentos que eu precisava encontrar, que eu tinha certeza que me daria uma pista importante do assassinato do Milton, era a foto da necrópsia do Milton, que em nenhum documento sobre a investigação da morte dele, que na verdade não teve uma investigação, mas foi tudo bem forjado, essa foto não aparecia. Então, eu sabia que se eu encontrasse a foto, talvez a gente pudesse entender como ele morreu realmente. E aí eu comecei a minha pesquisa no arquivo militar aqui em Juiz de Fora, na auditoria militar, a gente não conseguiu esse documento, a gente foi para a auditoria em Porto Alegre, não conseguimos o documento, começamos a ir de arquivo em arquivo, até que eu falei, poxa, eu vou procurar no Tribunal Superior Militar, né? Tem que estar lá essa documentação. E aí eu fui surpreendida com o fato de que eu não podia fazer a pesquisa, que eu tinha que ter uma autorização da presidência do Tribunal Superior Militar para poder fazer uma pesquisa que, em tese, é pública. Gente, é inacreditável. Então, assim, eu ainda fiquei sujeita a uma negativa dele. Então, eu mandei, expliquei o que eu queria, né? Eu tive que explicar assim, minuciosamente o que eu queria. 2 meses depois veio uma resposta de Brasília dizendo que o que eu queria parece que estava lá em Brasília, mas que eles iam procurar e que eles iam xerocar. Eu falei, não, eu não quero que vocês xeroquem, não, eu vou ir. Eu vou ir, porque quem quer manusear os documentos sou eu, imagina. E aí eu fui meio que no peito, na raça. Eu me lembro até que o dia que eu cheguei lá, a pessoa do arquivo falou assim, olha, infelizmente, esse inquérito que você quer especificamente a gente não achou. Eu falei, mas eu não saio daqui sem ver esse inquérito. Sabe por quê? Porque eu vim lá de Minas Gerais e tal, enfim. E aí, milagrosamente, o inquérito apareceu e, como eu suspeitava, a foto da necrópsia estava lá e ela foi fundamental, porque ela foi fundamental para a gente provar o assassinato, porque os indícios que eu já tinha reunido já tinham sido suficientes para o governo federal reconhecer, mudar a causa da morte do Milton, né, de suicídio. A partir da minha investigação, eles reconheceram que ele morreu de causas não naturais, independências do Estado, e aí houve uma mudança do status da morte a partir da investigação, esse reconhecimento público da qualidade da investigação.
mas eu precisava de um documento que eu achasse que fosse fundamental para provar o assassinato. E aí a gente conseguiu, através de várias coisas, mas principalmente da foto da necrópsia, a gente conseguiu provar que os ferimentos que o Milton tinha eram incompatíveis com o suicídio. Né? Então, assim, isso me impressionou muito, assim. Não sofri uma pressão direta do Exército Brasileiro naquele momento, eu já tinha sofrido antes, na época que eu fiz primeiro uma série de matérias para o jornal, e aí eu sofri, sim, ameaças e tal. Naquele momento eu não sofri, a gente conseguiu localizar os peritos que assinaram a perícia no dia que o corpo foi encontrado, a gente localizou os dois, já idosos, foi fantástico também. Eu acho que, jornalisticamente, para mim, foi um processo de aprendizado incrível, assim, encontrar eles, fazer com que eles falassem, e aí foram, assim, revelações atrás de revelações, né? Um dos peritos simulou o falso suicídio do Milton, como seria, mostrando que seria impossível ele ter se matado enforcado no lençol, e eu estava com um colar na casa dele, e ele pegou o meu colar, assim, para me mostrar, e eu fiquei apavorada, né? Mas deu tudo certo. Para mostrar como seria que o suicídio, que não seria possível, tal. E o outro disse que não se lembrava de nada da época da ditadura, mas fazia perícia, tinha feito perícia poucos meses antes daquilo. Então, assim, o branco que ele tinha era seletivo, assim, a memória dele era seletiva, ele só se lembrava do que interessava. Enfim, foi um processo muito incrível. Eu não tive nenhuma dificuldade com o Exército naquele momento para o livro, mas me impressionou a gente ter um Brasil ainda cujos arquivos estão fechados. E olha, numa época em que a gente tinha a Comissão da Verdade trabalhando, os municípios criaram suas próprias comissões, tinha a Comissão Nacional da Verdade, e mesmo assim as comissões também esbarrando nas mesmas dificuldades que eu esbarrei de abertura de arquivo. Institucionais. Sim. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ó. Daniela Arbex, mate minha curiosidade. O próximo é sobre as recentes tragédias ecológicas de Minas. Sei que não pode, mas dá uma pista para o seu fã. Tá quente. Oh, tá quente. Tá quente. Aqui tem outra. Em relação à obra sobre a Boate Kiss, como se deu a aproximação perante as famílias das vítimas e também revisitar o ocorrido? Então, foi um processo também muito especial, porque, assim, primeiro, que quando essa ideia de fazer um livro sobre a Boate Kiss surgiu, eu resisti imensamente, porque eu disse, o que não foi contado dessa história? Gente, essa história todo mundo já sabe o que aconteceu lá e tal. Eu achava que era uma ousadia da minha parte achar que eu ia encontrar alguma coisa que não tivesse sido contada. E aí eu fui provocada por um colega de profissão, radialista, que trabalhava no meu grupo de comunicação, e ele chegou na redação, isso em 2016, chegou na redação dizendo: ai, Dani, eu conheci uma enfermeira de Santa Maria pelo Facebook, e eu vim aqui para te dizer que você precisa contar a história da Boate Kiss. Eu comecei a rir, né? Eu falei, Moreno, todo mundo já contou essa história. E outra coisa, Santa Maria fica do outro lado do mundo. E o Moreno, que era um cara muito gozador e tal, ele estava super sério, diferente, assim, ele falou para mim assim, não, Dani, quem não está entendendo é você. Você tem que contar essa história. Menina, aquilo mexeu comigo, eu disse, por que ele está falando isso, né? E eu descartei na hora, tá? Falei, que isso, imagina, tem que contar essa história. Só que eu não consegui dormir naquela noite, né? Eu disse, por que o Moreno está falando isso e tal? E, curiosidade de jornalista, eu resolvi no dia seguinte entrar nas redes sociais para ver o que os pais estavam falando. E aí, primeiro, eu entrei no estatuto da associação que eles criaram para saber quem eram os pais da Boate Kiss. Eu não sabia quem era, não acompanhei, né? Assim, acompanhei como cidadã, mas como jornalista eu não cobri essa história, né? Então, eu fui encontrar e comecei a ler o que eles estavam falando, e eu caí numa página de um dos sócios da boate que se lamentava, dizendo que desde o evento na boate ele nunca mais comemorou o aniversário dele. E aí, uma das mães escreveu embaixo assim, você não comemorou seu aniversário? Não, é minha filha, que foi comemorar o aniversário dela de 22 anos com 5 amigas, nenhuma delas voltou para casa.
Menina, aquilo foi um tá no meu coração, assim, falei, o quê? Não, não é possível. E eu fiquei com aquilo, aí não me aguentei, resolvi mandar uma mensagem para essa mãe, me apresentando. Eu sou Daniela, falei, jornalista de Minas. Ou seja, tinha isso também, uma jornalista estrangeira, né? Porque, na verdade, eu sou de Minas, para contar uma tragédia do Sul, era muito complicado, assim. Eu imaginava que eu enfrentaria mil resistências, eu enfrentei algumas, mas não foi tanta quanto eu imaginei. E aí me apresentei para ela, me apresentei para outras e tal, e ela respondeu, 10 dias depois, ela mandou uma resposta assim: ai, que bom que você me escreveu, porque a gente precisa ser ouvido. Eu falei, ué, mas do que essa mulher está falando, né? Porque se você colocar no Google Boate Kiss, você tem um número de respostas incrível, mais de 1 milhão de respostas. Eu falei, por que ela está falando isso? Eles tiveram tanta visibilidade. E E aí, televisão, né, Dani? não, Assim, muitas imagens. cobertura internacional, né? Eu Eu falei, entendo você dizer que parecia ter saturado, né, mas tinha ali uma perspectiva que não mas eu estava não sendo vista. sabia, eu realmente não sabia. Eu fiquei, pô, como é que os colegas gaúchos da imprensa vão receber isso também, né? Fiquei naquela, tal, mas essa resposta dela assim, me roubou, assim. Aí eu falei com a Intrínseca, eu falei, gente, a gente já estava preparando uma apuração para um outro material, não tinha nada a ver com isso. Tanto é que o nome provisório do livro da Kiss era Abuso de Poder, não tinha nada a ver com Kiss. E Uhum. aí eu falei com a entrevista assim, eu preciso ir para o Rio Grande do Sul. Aí eles me perguntaram, mas para quê? Eu falei, não sei não sei, mas eu preciso. E aí eles meio que compraram essa ideia e eu fui. E eu cheguei lá sem saber o que eu estava fazendo ali, sabe? Essa foi a sensação, assim, me senti uma intrusa. Mas quando eu entrevistei a primeira família, eu entendi exatamente o que eu estava fazendo ali. E foi a partir dessa primeira entrevista, quando eu fui percebendo que tinham histórias que não foram contadas, por exemplo, da mãe que tentou se matar após a morte da filha e tentou matar a filha que sobreviveu. Eu falava, gente, isso é um drama que vai para além do que aconteceu na boate. É um drama que eles estão levando para a vida, né? A questão do abuso do álcool, a questão dos casamentos desfeitos, as pessoas estão morrendo em vida, né? Os pais estão morrendo em vida, é uma coisa, os sobreviventes enfrentando mil dificuldades. Então, foi assim esse contato, mas foi um trabalho mesmo, um trabalho de campo, no velho bom estilo de jornalístico, de gastar sola de sapato, de se apresentar, de dizer qual era o meu objetivo ali e de mostrar, porque não era só dizer. Eu me lembro muito na época, o presidente da associação, depois que ele me deu entrevista, ele me disse assim: pois é, né? Agora você vai embora e não vai voltar nunca mais. Aquilo para mim foi, meu Deus, como é que esse homem está sofrido, né? Então, assim, aí eu não fiquei falando, não, imagina, eu falei, eu preciso mostrar para ele que eu vou fazer diferente. E aí eu voltei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E aí eu já tinha lançado o livro janeiro de 2019, eu passei janeiro de 2019 com eles, né, nos 6 anos da boate, da tragédia. Então, assim, eu fui mostrando para eles quem eu era também. Né? Que não era só uma curiosidade, que não era que eu tinha um interesse real de contar a história deles, de dar voz para essas famílias de construir essa memória. E teve uma coisa muito linda que aconteceu nesse período, assim, quando a gente lançou o livro, que eu falo de construção da memória, assim, que é muito real, assim, porque eu fui convidada por uma escola de ensino médio para falar do livro, porque a escola de ensino médio aqui de Minas adotou o livro de uma forma multidisciplinar. Então, literatura, adotou história, biologia, enfim, cada um falou sobre o livro na sua matéria. E aí eu fui para dar palestra na escola. Quando eu entro nessa escola em Minas, eu tomei um choque, assim, porque a sala de aula estava toda, eu fico emocionada, estava toda enfeitada com cartazes em homenagem às vítimas da boate.
E o mais incrível que eu fiquei pensando ali, de como o jornalismo ele pode ser, ele precisa ser ponte. Porque a gente estava falando de meninos ali que fizeram essa homenagem, que na época do incêndio da boate tinham 9 anos de idade do meu filho. Ou seja, ouviram falar. Mas eles não sabiam nada exatamente o que aconteceu, eram muito pequenos, né? E aí, com o livro, eles se apropriaram da história, eles desenvolveram a empatia com as histórias, e eles se aproximaram desse mundo. Então, assim, foi uma emoção para mim ali ver o que o jornalismo pode fazer e a literatura como construção de memória, que aquele dia foi muito único para mim. Eu fiquei tão emocionada que eu postei no Facebook falando. Olha, hoje foi um dia que todos os outros valeriam a pena, e contei a história, tinha tirado foto com os meninos. Os pais de Santa Maria começaram a entrar na postagem e comentar. E os meninos daqui começaram a conversar com os pais. Gente. Aí, você pensa bem, aí o que é que a literatura faz quando eu falo que ela resgata a nossa humanidade, né, que ela é um caminho para reencontrar a nossa humanidade? Porque eram os filhos de Minas Gerais conversando com os pais do Rio Grande do Sul, entendeu? Se colocando no lugar daqueles jovens, entendendo um pouco da dor desses pais. Gente, eu falei, pronto, é isso. Então, mas assim, é muito impressionante, né, Dani, como você tem por mais experiência que você tenha e já tenha essa prática, né, do jornalismo investigativo, você não deixa a sensibilidade, né, de lado, assim, ela está em tudo que você faz, o envolvimento com que você conta as histórias, com que você vai, né, visitar e entrevistar. Tá sempre esse componente da sua sensibilidade, né? Tá sempre ali, né? Sempre com muita emoção, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, se colocar no lugar do outro para você entender de que lugar esse outro está falando, né? E para você conseguir colocar essa potência que é a palavra a serviço do outro e das histórias, e mais do que isso, assim, para que essa palavra, essa potência da palavra toque o outro. Porque senão você pode contar histórias que são bonitas e elas não significarem nada para ninguém. Ou você pode contar uma história que vai tocar os meninos, os filhos de Minas Gerais, e que vai tocar como o Holocausto fez, na verdade, assim, uma coisa que eu falo muito. A gente que é jornalista, a gente não pode escrever para jornalistas. Nós temos que escrever para todo mundo. Então fica aquela coisa assim, preocupado para escrever para o coleguinha. Não, nosso papel é escrever para todos os públicos e tocar as pessoas e chegar nos corações, entendeu? Então, assim, o Holocausto me encanta. Eu vejo tanta escola de ensino fundamental, que até uma das escolas que eu fui, eu disse, gente, os pais deixaram vocês lerem esse livro é pesado, né? E os pais leram, queria que os filhos lessem. Então, você vê que você chegou em meninos de 14 anos e que você chegou no pós-doutor lá de não sei das quantas. E você tocou todo mundo. É isso, eu falo, gente, literatura para mim é isso, sabe? É você atravessar essas fronteiras e fazer com que as pessoas se sintam iguais e se sintam humanas, entendeu? A gente precisa lembrar que a gente é humano, né? A gente precisa exercitar essa humanidade, e a literatura, ela te dá essa oportunidade. Por isso que eu sou tão preocupada em fazer com que o leitor sinta e descrever o cenário, para que ele, às vezes, sinta até o cheiro, para que ele se coloque na cena, porque quando ele sai do lugar dele, ele consegue enxergar pelo olhar do outro, e isso é muito, muito forte. Né? Você sai do seu lugar, você deixa os seus preconceitos, você deixa todas as suas certezas, para você ver que tem uma forma diferente de olhar. Nossa, entendeu? É uma aula, né? É uma aula. E você, falando em aula, você é muito convidada, né, Dani, para falar para estudantes. Ontem, até conversando um pouquinho, você comentou, e não é só para turmas de jornalismo, né? Pelo contrário, você vai
muito em faculdade de Direito, né? Conta um pouquinho pra gente Eu acho que dessa faceta. é uma experiência que me deixa muito feliz e que me dá a certeza de que eu estou falando para todo mundo, assim, que isso para mim é muito importante. Então, os últimos 7 anos, eu perdi a conta das vezes que eu dei palestras em faculdades, assim. Direito, ano passado, eu te contei isso. Eu fui para Maringá, no Paraná, eu fui 5 vezes em Maringá no ano passado para falar para a faculdade de Direito. E é muito bonito você falar em humanidade para esses meninos, né? Assim, você tirar eles do lugar deles, assim, né? E fazer eles enxergarem que pode ser diferente. Então, muito para direito, eu falo muito para psicologia, eu falo muito para medicina. Gente, até você não vai acreditar, até engenharia eu já falei. Aí, eu juro, e aí foi em campus, isso eu falei, gente, o que eu vou fazer numa faculdade para falar de engenharia, para engenheiros? Menino, o auditório estava lotado, foi incrível, porque, na verdade, nós somos seres humanos, né? A gente tem especialidades diferentes, mas são temas universais, né? Que perpassam a vida da gente, que é a questão da saúde mental, que é a questão de ajudar o outro, de você A quebrar, gente romper separa em barreiras. disciplinas, mas no fundo tá tudo misturado, Tudo né? misturado. E aí o mais legal é o retorno disso, porque aí as pessoas leem os livros e me escrevem. Olha, sem brincadeira, todo dia eu recebo um e-mail de alguém. Ou que descobriu que perdeu um parente lá no hospital, porque isso é direto, pedindo ajuda para saber onde que foi enterrado, não sei o quê. Ou que resolveu fazer psiquiatria como especialidade a partir do meu livro. Eu falo, caraca, que responsabilidade. Aí a pessoa fala, depois que eu li seu livro, você é um psicólogo melhor. Aí a outra, depois que eu li seu livro, eu não desisti do jornalismo. Então, assim, é tão legal ver isso, sabe? O outro, eu vou ser um advogado melhor, eu vou resolver ser promotor, fazer concurso. Gente, são as coisas mais variadas. E eu falo, pronto, é isso. Eu quero continuar escrevendo assim, entendeu? Sabe? Para contar essas histórias, para falar desse Brasil profundo, que ele não é contemplado, na verdade, né? Embora a gente tenha escritores fantásticos, maravilhosos, mas eu estou falando do meu tempo, né? Então, assim, contemplar isso, conseguir dar voz e visibilidade a temas que são meio marginais até, né? Isso é que é legal. Por isso que a biografia, para mim, foi um momento bacana da minha carreira, porque eu queria surpreender o leitor. Entendeu? Porque senão fica assim, a Daniela agora, então já que ela só fala em tragédia, agora ela vai fazer Brumadinho, que está no nosso radar, mas assim, eu quero fazer outras coisas, eu posso fazer outras coisas, não é porque é tragédia que eu vou fazer, entendeu? Não é assim que eu escolho a história que eu vou contar, entendeu? Na verdade, muitas vezes eu acho até que eu sou escolhida pela história, mas a história tem que ter um significado para mim, para ela significar para o outro. Então, porque isso também, o mergulho é tão profundo, você passa 2 anos e meio da tua vida dedicada a isso, que se você não tiver um comprometimento e um entendimento do que você está fazendo, você não aguenta, você desiste. Você fala, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou... Perde sentido. Chega uma hora que você cansa, que você fala, eu desisto, eu vou jogar a toalha, isso aqui não é para mim. Então, assim, você tem que estar com entendimento completo do que você vai fazer, para que você dê o seu melhor e extraia o melhor dessa história, sabe? O livro da Boate Kiss, ele me fez ver que não existe história que já foi contada e não pode ser recontada. Na verdade, é só você mudar a forma de olhar. Tem várias formas de contar uma história, entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? Desde que você tenha um compromisso com ética, com tudo que a gente sabe que é importante para você fazer um jornalismo de qualidade, você pode revisitar as histórias, sim, entendeu? E dar a sua contribuição, e fazer a diferença, né? A sua, não quer dizer que eu contribuí
contudo, e que nada mais possa ser dito. Claro que não, é só uma faceta da história, né? Tem muitas outras coisas que podem ser ditas e que possam vir a contribuir, né? Dani, além dessa faceta que é você palestrando, né, falando para cursos, quando você fala, a gente vai também compondo, as imagens são muito fortes, né? E a gente tem aí, o Holocausto virou um documentário. Queria que você falasse um pouco dessa relação, assim, quando a história extrapola o próprio livro e vai para uma outra linguagem, como é que é o seu Então, envolvimento? e é isso que me mobiliza muito, assim, porque você vê, tudo nasce com a palavra, né? Então, você vê que o livro é a origem de tudo, isso já é fantástico, e ainda mais fantástico quando, a partir do livro, as pessoas entendem que essa história pode ser contada em outras plataformas, de uma outra forma, e atingir outros públicos. Isso aconteceu com o Holocausto, foi uma experiência também para mim maravilhosa no sentido da oportunidade de aprendizado, porque escrever o livro já foi uma aula de vida para mim, né? Ter contato com as pessoas, ter o privilégio de dar voz, de oferecer uma escuta qualificada, já foi assim, nossa, eu fui a mais privilegiada, eu acho. Mas quando surge a oportunidade de transformar essa história em audiovisual, eu falei, caramba, olha a palavra aí, né? Porque uma coisa não exclui a outra, não é ou o livro ou o documentário, é o livro que inspirou o documentário, que vai fazer as pessoas que não leram voltar para o livro. Olha que lindo esse ciclo, né? E aí foi muito importante a questão do documentário, porque eu até comentei antes com você, quando a HBO me procurou, interessada em comprar os direitos, é claro que eu fiquei interessada em vender. Mas eu tinha uma preocupação enorme como isso seria feito, por quem, se a pessoa que fizesse teria o cuidado em respeitar as histórias como a gente fez, de não ter um cunho sensacionalista, enfim, eu não podia simplesmente entregar meu trabalho e dizer, agora toma aí, estou vendida. Assinar um contrato e virar as costas. Imagina, não faria isso nunca. E aí eu colocando essas questões para a HBO, né, resistindo em assinar o contrato pela minha preocupação, até que no momento da conversa, a Maria Ângela, que era vice-presidente da HBO no Brasil, falou para mim, ô Dani, então por que você não conta essa história? E eu até brinco muito nas palestras que eu dou, porque tem um personagem do Holocausto que passou 24 anos internado, sendo considerado um paciente mudo, porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. E aí eu brinco na palestra, eu falo, quando eu dou palestra e conto a história, eu falo, uai, nunca ninguém perguntou, né? Nunca ninguém me perguntou se eu não faria um documentário, né? Então, claro, foi uma oportunidade para mim, que eu também não sabia se eu sabia fazer. Mas a questão, de novo, o exercício dentro do jornalismo diário me deu essa possibilidade de ser múltipla também. E aí eu também estaria contando histórias, só que numa plataforma diferente. Então, a gente convidou o Armando Mendes, que foi o diretor do DOC, e me deu a oportunidade de ser a co-diretora, de produzir, fazer roteiro. Foi incrível. E um processo semelhante, apesar de ser para a TV. Porque o que era? De novo, escuta. Era escuta, o tempo todo de escuta, né? De falar com as pessoas, de deixar elas falarem. E mais importante, uma escuta sem julgamentos. Então, isso, durante o processo do DOC, eu me lembro muito, muitas pessoas que estavam ali não tinham tido contato com a história antes. E elas ficavam estarrecidas com os depoimentos de alguns funcionários, estarrecidas, assim, né? Elas não estavam preparadas, que foi uma coisa que eu tinha feito ao longo do processo, muito antes de começar as entrevistas, eu me preparei para olhar para aquelas pessoas, tentando entender a cultura de uma época, né? Então, sem julgamentos, eu não estava ali para julgar ninguém, eu estava ali para tentar entender,
os motivos, como é que aquilo chegou a ficar, ser transformado num depósito, em que era um local para pessoas morrerem, enfim. Então, eu estava preparada quando eu comecei as entrevistas para oferecer essa escuta, e eles não. E eu me lembro muito de uma das vezes, o cinegrafista filmando, e esse funcionário disse que doente mental não tinha nada melhor, que é igual um cachorrinho, que se você for der comidinha e tal, ele é bonzinho com você, e comparou o paciente a um cachorro. Ele, atrás de mim, quase infartou. Ele disse, eu vou matar esse cara. Eu disse, você não vai matar ninguém, cala a boca, e a gente continuou, entendeu? Por quê? Porque a pessoa estava se sentindo tão à vontade na cena ali, tão à vontade para falar essas coisas, porque eu não estava perguntando para ele com julgamento, eu estava querendo ouvir. E aí ele se sentiu à vontade para falar e falou todas essas atrocidades. Então, a gente também tem que estar preparado para oferecer essa escuta, né? E eles não estavam ali naquele momento. Então, foi muito aprendizado e foi bacana, porque a gente chegou a 40 países. E aí as pessoas, muitas que não tinham lido o livro, foram procurar o livro, foram buscar a história. Então, acabou que foi, um complementou o outro, e, de novo, né, sempre a potência da palavra como carro-chefe de tudo, né? E será que a gente pode esperar algum outro trabalho seu também indo para as telas? Podemos ter essa expectativa? Então, gente, olha, vocês não vão contar para ninguém, né? Podem esperar, eu só não posso contar detalhes, assim, mas 2021? 2021, vocês podem esperar. Estou muito animada. Queria muito poder contar todos os detalhes, mas Ai, vocês vão Não, faz parte da surpresa, né? Faz parte. Do sigilo, né, gente? Jornalista é um bicho que sabe guardar segredo. Dani, já me avisaram aqui que a gente tem só mais uns minutos para finalizar. Eu vou ver aqui que tem Eu achei que muita fosse até cumprir, né? pergunta. Para 5h30, gente. Que daí a gente é derrubado se passa muito tempo. Então, eu Mesmo, ficaria não. mais horas aqui. Mas eu vou tentar fazer uma triagem aqui das perguntas. Vamos ver. Eu vou falar todas as que tem aqui, e aí você tenta amarrar. Então, Tá. estou amando os dois lados de Isabel. Olha, já tem um leitor de Isabel. Muito interessante saber a trajetória de vida dela, contada de uma forma precisa, a qual nos faz vivenciar cada cena. Excelente. José Luiz Goldfarb, imaginem se abrirmos todos os arquivos do Brasil. Há muito ainda para revelar? Não. A Crisley Saraiva, em Holocausto Brasileiro, conseguimos ser transportados para o interior do Colônia. Pergunto, como você consegue nos transportar para dentro dos seus livros? Quem te inspira a escrever obras tão intrigantes e cheias de verdade? A Juliana Jacome, qual livro teve o processo mais demorado na coleta de dados? Acho que não vai dar para você responder tudo, Dani, você vai precisar escolher. Mas só para eu falar, né, como as pessoas que estão fazendo pergunta, a Luciana Souto de Oliveira, todos os livros da Daniela proporcionam diálogos entre diversos campos do saber, estando os direitos humanos presentes em todos. Amo o trabalho com as obras da autora. A Tereza Cristina, Daniela, seu livro Holocausto é hoje citado até em sentenças judiciais, olha só. Isso, esqueci de contar a verdade, gente. Olha que coisa fantástica. Esqueci de falar isso, é verdade. Que é citado. Nossa, na sentença. Porque essa pessoa, obrigada por ter lembrado. Você sabe que nessas coisas de dar palestra, menina, eu dei palestra para os defensores públicos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, depois para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, depois do Paraná. E é muito legal ver que os advogados estão embasando pedidos de deshospitalização com o meu livro. Olha que fantástico. Isso é maravilhoso mesmo, eu fico muito agradecida. Teve uma pergunta que foi feita, como é que eu consigo transportar o leitor para dentro dos meus livros, assim. Então, não é nada, eu nunca parei para pensar no processo em si, assim, eu nunca escrevi pensando assim, nunca foi nada treinado,
mas eu sempre escrevi com olhos de leitor. Porque eu sempre escrevi querendo responder perguntas que eu me fazia para mim mesma. Assim. Então, por exemplo, toda matéria que eu leio, eu falo, mas isso aqui, gente, mas onde era esse lugar mesmo? Eu queria saber mais dessa pessoa, do que ela gosta. Isso é uma coisa que eu tenho muito, assim. Então, eu meio que escrevo com esse olhar de leitor, né? E eu acho que o leitor, ele precisa saber o que eu estou vendo, né? Eu quero que ele veja também. E mais do que ele veja o que eu estou vendo, que ele sinta o que eu estou sentindo. Embora muitas vezes o que eu sinto seja desconfortável, né? Seja alguma coisa que tira a gente da zona de conforto. Então, essa inquietação está no meu trabalho. E eu quero que o leitor também se sinta, se inquiete, sabe? Que ele saia do lugar dele, como eu falei, saia da zona de conforto para pensar no outro, para pensar naquela realidade e tal. Então, eu acho que é isso, é um pouco da forma como eu procuro me colocar também. Quando eu chego nos lugares, quando eu vou escutar as pessoas, eu tenho vontade de saber tudo daquela pessoa. É um interesse real, assim. Me lembro muito, e até descrevo isso no Cova, quando eu fui conhecer a família do Milton, né, finalmente, tendo provado o assassinato dele e tal, e a gente foi se encontrar pessoalmente, eles são de Porto Alegre. E o Milton nasceu em 67. E eu fui encontrar a família dele em 2014. Então, ou seja, só o jornalismo faz isso, né? Que é criar essa ponte entre mundos completamente diferentes. Quando o Milton morreu, eu não tinha nascido ainda. E eu me lembro quando eu cheguei na casa da irmã do Milton, que ela abre a porta da casa e ao invés dela falar, oi, tudo bem, como vai, uma coisa formal, ela abre os braços e fala assim, você trouxe o Milton com você. Olha. Ai, eu entrei naquela casa, assim, eu queria saber tudo do Milton ali, eu queria ver os porta-retratos, eu queria ver quem eram aquelas pessoas e tal. Nossa, eu estava numa ansiedade e ela também me analisando. Ela me olhava assim, ela queria saber quem eu era também. Mas é isso, né? Eu acho que é isso, é a gente exercer essa humanidade durante todo o processo, entendeu? Então, eu tenho muito isso comigo, de querer encontrar respostas, de sentir um pouco da dor do outro, e eu preciso passar isso para o leitor, não posso guardar isso para mim, né? E uma paixão, né, Dani, em tudo, né? Você coloca muito essa paixão, né? Muito, eu sou uma apaixonada incurável, gente do céu. Graças a Deus, eu tenho muita paixão mesmo, assim, eu acho que é um privilégio poder, eu acho que é um privilégio poder fazer o que se gosta. Em um país tão difícil, né, igual o nosso, com pouquíssimas oportunidades, em que a gente tem muitas pessoas sem acesso a nada. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter podido escolher. E aí, isso dá para a gente uma responsabilidade muito grande, porque você tem que devolver um pouco disso para as pessoas, né? Porque eu acho que a gente assim, é minoria, infelizmente, né? Então, eu acho que é isso. Eu falo, gente, eu preciso fazer alguma coisa com esse privilégio que eu tenho, que foi poder estudar, que é poder fazer um ofício que eu amo, ganhar dinheiro com o que eu gosto. Todo mundo fala, jornalismo não dá dinheiro. Rico a gente não vai ficar, mas fome também ninguém vai passar, entendeu? Assim, eu vivo com dignidade, a dignidade do meu trabalho. Isso é muito importante. Então, assim, nossa, é um prazer enorme mesmo. Muito bom, Dani, conversar com você. Vamos ver se o Jabuti reserva alguma surpresa aí para gente, né, nos próximos livros. Ai, E, pois é, né? muita gente escrevendo, ai meu Deus. Então, agradeço, Dani, parabéns pelo sucesso, pelo esse trabalho. Espero te encontrar, então, em breve para ter os meus autógrafos. Com certeza, vamos sim, Mário. Foi um super prazer. Obrigada pelo carinho, pela receptividade do meu trabalho, pela oportunidade. Jabuti, obrigada, pessoal. Foi maravilhoso. Eu espero também que vocês tenham gostado. E obrigada a todos que estão nos assistindo. Um beijão. Beijo, gente, no coração. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.